Você acredita em redenção? Em reconstrução? Então, esse vídeo é para você, meu amigo. Nos últimos dias, o Botafogo venceu. Aliás, não apenas venceu, ele reacendeu uma esperança. Um time que parecia se perder com o próprio peso de 2024, o próprio peso de não conseguir jogar bem em 2025, aos poucos começa a dar sinal de que pode reencontrar uma certa identidade. Isso tudo, meus amigos, às vésperas de uma guerra. Porque não se engane, quarta-feira teremos 30 mil guerreiros, pelo menos, nas arquibancadas do Newton Santos, entregando toda a sua energia, toda a sua vibração, toda a sua alma para o time dentro de campo. Porque, sim, contra o Estudiantes, quarta-feira, é um jogo que vale classificação. E é um jogo que promete ser um dos mais intensos do ano. E você precisa entender absolutamente tudo sobre essa guerra de quarta-feira. E eu vou te trazer nesse vídeo também atualizações sobre Thiago Almada. O site do GE trouxe uma apuração que mostra que Thiago Almada, sim, pode ser do Botafogo no meio do ano. E eu vou te dizer como que isso será possível a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regata. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Glorioso que seguem o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte da nossa família, se inscreva aqui no canal e larga o dedão no like para me ajudar a treinar, a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Bom, vamos começar falando sobre um cara que, quem diria, hein? É um jogador que renasceu por ter sido um dos jogadores mais criticados nos últimos tempos pelo Botafogo. Por que não falar sobre ele? Arthur fez um baita de um golaço e ainda deu uma assistência no jogo contra o Internacional. Ele mostrou que pode sim ser um dos pilares desse time, ou pelo menos uma peça importante ao longo do ano, jogando em outras posições que não a ponta direita. E sabe o que foi decisivo? Uma conversa com o Renato Paiva. Eu vinha cobrando aqui no canal do Manel que uma das principais características do Arthur Jorge, que mais me chamaram a atenção no seu brilhante e histórico trabalho à frente do Botafogo, foi como ele chegou ao Botafogo e ele viu um Barbosa muito mal e viu também um Bastos igualmente mal. Qual foi a habilidade do Arthur Jorge? Ele soube identificar o talento daqueles jogadores e recuperá-los, primeiro mentalmente, para que eles voltassem a se sentir confiantes. Em segundo lugar, encontrar o melhor lugar e a melhor forma de jogar dentro de campo para esses jogadores. Eu vinha cobrando do Renato Paiva um movimento nessa direção. Longe de mim querer comparar o Renato Paiva ao Arthur Jorge. Eu acho que essa comparação é completamente descabida. Mas é papel de todo treinador identificar talentos dentro do elenco, subutilizados, talentos que não estão performando da forma como poderiam, e encontrar soluções para eles. Ele tentou da forma errada com o Patrick de Paula, mas certamente ele encontrou alternativa com o Cuiabano, é um acerto do Renato Paiva, e pode ser agora que com o Arthur ele acerte também. O Arthur veio para jogar na ponta direita. Pouquíssima gente vinha falando do Arthur como segundo atacante. E o Renato Paiva conversa com o jogador e na sua entrevista coletiva ele diz o seguinte: se você veio para substituir o Luiz Henrique, tira a mochila de substituí-lo das costas. Você é o Arthur. Vocês são jogadores completamente diferentes. Não quero saber de substituir o Luiz Henrique. Eu quero que você seja o Arthur, a melhor versão do Arthur. E o Arthur, por si só, pode não ser um gênio como o Luiz Henrique, mas pode sim ser um jogador útil ao longo da temporada. E essa frase parece que mudou tudo. Olha só, se você for parar para pensar, o Renato Paiva insistiu demais no Patrick de Paula durante um período da temporada como camisa 10, um cara que jogasse mais perto da área. Só que, finalmente, o Paiva parece ter entendido que ele não vai funcionar naquela posição. E o Arthur, ele precisa ser o protagonista da sua própria história. Esse é o X da questão. Então, meus amigos, o Patrick de Paula não é esse jogador com a velocidade, não é o jogador que joga de costas, não é o jogador criativo.
tudo, 3 características que o Arthur pode ser jogando naquela posição. Não como um camisa 10, mas como um segundo atacante. E que em momentos de transição vai puxar o contra-ataque. Você consegue imaginar o Patrick de Paula puxando aquele contra-ataque? Jamais, né? Então, acho que o Renato Paiva começa a se acertar ali em algumas escolhas que até então ele não vinha tomando da forma correta. Vamos falar aqui de um sonho da torcida do Botafogo, que sem dúvida nenhuma é o Patrick de Paula, ou melhor, é o Thiago Almada para o meio do ano. Porque no meio dessa reconstrução do Botafogo, às vésperas de um Super Mundial, já já a gente vai falar de Libertadores e de calendário, eu mostro quantos jogos faltam para o Super Mundial. Surge o nome do Thiago Almada como uma grande esperança, né? Um jogador que possa voltar para o Botafogo, pelo menos durante um curto período que seja, ele que ainda está sob contrato com o Botafogo, para que ele possa jogar o Super Mundial. A torcida, pelo menos, sonha com isso para o Mundial de Clubes, né? Contratualmente, como eu estou te dizendo, ele ainda é do Botafogo, mas na prática ele está no Lyon. E o clube do John Textor tem um momento difícil, né? Difícil por conta das questões financeiras do Lyon. Inclusive, ontem saiu uma notícia, saiu um vídeo, melhor dizendo, do John Textor. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas o John Textor chegando no estádio Príncipe Luís II, Rei Luís II, um negócio desse que é o estádio do Mônaco, para poder assistir a partida do final de semana. O Mônaco, o Lyon jogou fora de casa e perdeu por 2-2, por 2-0, mas o John Textor foi lá assistir a partida. E um torcedor do Lyon cobrou ativamente o John Textor ali, o vídeo deixa muito claro. Porra, tu vai deixar o clube cair, que não sei o quê, que blá, blá, blá. E o John Textor vira e fala, meu amigo, calma, você acha mesmo que eu vou deixar o Lyon ser rebaixado porque o DNCG quer 50 milhões de euros? Ou seja, o John Textor, em público, à frente de todos, à frente das câmeras, tranquiliza o torcedor do Lyon e fala, se eu tiver que deixar 50 milhões de euros ali na mesa para poder resolver o problema do Lyon, eu deixo. E ele ainda afirma no vídeo, com todas as letras, nós temos dinheiro. Esse não é o problema. Esse é o posicionamento que a gente quer ver do John Textor mesmo. Colocando panos quentes, colocando a torcida tranquila, dizendo ao torcedor que ele não precisa se preocupar, que os seus problemas serão resolvidos. E ali o torcedor, na hora, dá aquela acalmada, o John Textor segue para poder assistir a partida. Então, diante desse cenário, existe a possibilidade, cada vez mais concreta, já se fala em Inter de Milão, já se fala em Bayern de Munique, mas principalmente a Inter de Milão, de fazer uma proposta, e esportivamente a Inter de Milão deve brilhar os olhos do Thiago Almada. Vamos lembrar que a Inter de Milão acabou de fazer um jogo absolutamente histórico, eliminando o Barcelona, naquele jogo que talvez tenha sido a maior e a melhor das semifinais da história da Champions. Um time que o Simone Inzaghi tem nas mãos. Um jogo absolutamente fantástico, com o Lamine Yamal comendo a bola, e mesmo assim a Inter de Milão foi lá, conseguiu ser muito eficiente, machucou o Barcelona e chegou à final. Se o Almada realmente tiver essa proposta se concretizando, cara, ele pode ser camisa 10 de um time que é ou campeão europeu ou vice-campeão europeu. Esportivamente, o Lyon hoje está muito atrás da Inter de Milão, então não há a menor discussão de que o Thiago Almada... A gente sempre soube que ele é um jogador desse quilate, a gente sempre soube que ele é um jogador para jogar na primeira prateleira da Europa. Hoje, o Lyon não está lá, o projeto do John Textor, sim, é colocar o Lyon lá. Eu até acredito que no médio e no longo prazo o Lyon vai chegar lá, mas hoje não é essa a realidade. E o Thiago Almada não vai sair do Lyon por menos de 40 milhões de euros. Se você for ver também uma notícia que saiu essa semana, o Fofana foi colocado como opção de venda nessa próxima janela que vai vir, e o Lyon vai cobrar no Fofana 50 milhões de euros. Cara, se o Fofana custa 50 milhões de euros, na minha humilde opinião, acho que o Thiago Almada vale mais. Acho que o Thiago Almada vale mais. Portanto, a venda do Almada pode ser uma saída fundamental para o John Textor ter um pouco mais de liquidez na mão. E se acontecer, tudo bem, cara. Faz parte do game. Todo mundo sabe que o John Textor compra jogador para poder vender jogador. Existe um racional econômico por detrás disso tudo. E tá tudo bem. Não fosse o dinheiro vindo do Lyon, o Botafogo também não teria tido grana para ser campeão brasileiro da Libertadores.
Por mais que a gente possa ficar chateado, mas aí vai vender o Almada, é o Lyon atrapalhando a gente para não tê-lo no meio do ano. Meu amigo, eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Se não fosse o dinheiro do Lyon, o Botafogo não teria sido campeão brasileiro nem da Libertadores. Ou vocês acham que o Botafogo ia ter grana por si só, sozinho, para gastar 300 milhões em janela de transferências em 2024? Não teria. Claro que a gente torce para que o John Texel seja bem sucedido no seu IPO, que ele consiga comprar o Crystal Palace, se essa é a estratégia dele, que ele consiga fazer todo o plano de recapitalização da Eagle e que ele tenha grana suficiente para segurar o Almada no grupo, para que o Almada seja o camisa 10 de uma geração, cara, do Lyon, que leve o Lyon de volta às competições europeias e aos grandes títulos, e que nesse intervalo ele venha para o Botafogo jogar o Super Mundial de Clube, sirva a Eagle da forma mais eficiente possível, carregando o Lyon nas costas e jogando no Botafogo em momentos especiais como esse. Por que não? É o destino de todo grande atleta. Ir para a Europa, depois para a primeira prateleira da Europa, quando ele é um jogador de primeira prateleira. Eu não consigo hoje cravar para você onde que o Thiago Almada vai jogar. Até porque tem um outro detalhe. Ele teria que abrir mão das férias dele. Quero te lembrar que quando ele chegou ao Botafogo, ele já abriu mão das férias dele. Quando ele chegou ao Lyon, ele também abriu mão das férias dele. Para jogar o Super Mundial, ele teria que abrir mão das férias dele de novo. Se ele é vendido, ele tira as férias, faz pré-temporada e a gente sabe que isso daí cobra um preço no corpo do jogador ali na frente. Então, tem toda essa situação. A gente hoje não consegue cravar onde é que ele vai jogar no futuro, mas a gente sabe que existe uma intenção do Botafogo em contar com ele. A gente sabe que existe até uma intenção do John Textor de trazê-lo para cá. O John Textor, sem dúvida nenhuma, quer fazer esse carinho com a torcida do Botafogo. Agora, a realidade muitas vezes se impõe, talvez não dê para ter tudo na vida e talvez não dê para ter o Thiago Almada aqui. Fato é que daqui a pouquinho a janela vai abrir e o John Textor vai se movimentar pesadamente nesse mercado. Ele que já anunciou quando cravou naquela postagem do Instagram há mais ou menos uns 30 dias atrás, que não ia demitir o Renato Paiva, ele disse que se tivesse que corrigir rota no meio do ano, ele corrigiria, e que a rota não seria a demissão do treinador, mas seria a contratação de atletas para o Glorioso. Quem sabe alguns jogadores podem acabar sendo liberados, né? E outros podem chegar. Quero te lembrar também que quando o Renato Paiva chegou ao Botafogo, ele faz um diagnóstico do elenco e ele já identifica ali que tem alguns jogadores que talvez não vão ter as características que ele precisa para ser educado, para poder seguir adiante no Botafogo. A gente vê cada vez mais. Patrick de Paula parece que perdeu todas as suas oportunidades, né? Assim, não foi por falta de oportunidade, mas o Patrick de Paula não vingou, tá? Elias Manuel é um cara que cada vez menos recebe minutagem. Quer dizer, você vê o Arthur sendo colocado como segundo atacante, mas você não vê o Elias Manuel sendo testado. Você vê o Cuiabano sendo treinado como atacante, ali na ponta esquerda, resolvendo jogos, mas você não vê o Juan Cruz, por exemplo, resolvendo jogos. Quem é o Juan Cruz? É um cara que meteu um gol ali nos acréscimos, né? Contra o capital da quarta divisão. Mas não é um cara que, nem contra o time do Inter, reserva, ele consegue sobressair. Então tem todas essas situações. Beleza? Vamos falar agora de Estudiantes e Botafogo. Botafogo Estudiantes, meu amigo, quarta-feira é guerra, quarta-feira vai pegar fogo. Deixa eu te dar um panorama aqui do grupo do Botafogo, porque, cara, eu posso até compartilhar a tela com você para te ajudar a visualizar. Vamos fazer todas as contas para você poder entender as chances do Botafogo nesse grupo. E olha, cara, a situação do Glorioso é preocupante. Não quero vender desespero aqui para ninguém, mas eu preciso ser realista com você e coerente com a análise. Não vou ficar te vendendo terreno na lua. A situação do Botafogo é preocupante. Vamos começar do pior cenário para o melhor cenário. Manel, por que a situação do Botafogo é preocupante? Muito simples. Se o Botafogo perder do Estudiante e a Universidade ganhar do cara bobo, primeiro cenário, que é o cenário catastrófico, a Universidade de Chile vai a 10 pontos, o Estudiantes vai a 12 pontos. Esse vai ter sido o jogo da quinta rodada, portanto, só vai restar mais 3 pontos em disputa. Como o Botafogo tem 6, a Universidade vai a 10 e Estudiantes vai a 12, acabou. Matematicamente, o Botafogo está eliminado. Vou até bater na madeira. Pronto, bati na madeira aqui. Esse é o cenário de catástrofe. Agora, temos cenários mais interessantes, como, por exemplo, o cara bobo pode empatar o seu jogo contra a Universidade de Chile. Por que não?
cara bobo pode até tirar um coelho da cartola e conseguir vencer. No futebol, tudo é possível. Já vimos jogos, zebras históricas acontecerem, o cara bobo pode arrancar ali algum ponto da Universidade de Chile. E aí, independentemente do resultado que acontecer entre Botafogo e Estudiantes, o Botafogo chega vivo para o confronto direto contra a Universidade de Chile em casa, só dependendo de si para poder se classificar. Então vai depender muito do que o cara bobo vai ser capaz de oferecer de resistência da Universidade de Chile. Agora, isso é pensando no cenário nível 2, né, o cenário mediano, que é o Botafogo dependendo de outros resultados para se classificar. Embora dependa só de si, ele depende também que o cara bobo arranque pontos da Universidade de Chile para ele ter essa sobrevida. Agora vamos pensar no cenário do Botafogo empatando com o Estudiantes e a Universidade ganhando. Hoje o Botafogo está a 3 pontos de distância do Estudiantes. Se ele empata, conservam-se os 3 pontos. Ele chega vivo na última rodada. Só que o saldo de gols do Botafogo é de 1, enquanto que o do Estudiantes é de 5. Então o Botafogo teria que golear a Universidade de Chile na última rodada para poder passar em saldo de gols. Isso, na verdade, até seria um segundo critério, porque o primeiro é o de vitórias, né? Ah, não, mas se o Estudiantes empatar também. Então, beleza. Aí o Botafogo empata em número de vitórias e aí teria que fazer 4 gols de diferença ou até mais para poder passar do Estudiantes. Dificilmente isso vai acontecer. Embora o Botafogo tenha metido 4-0 no Inter, 4-0 no Capital, é um jogo contra um time de Série D e outro contra um time totalmente desfalcado, né? Não acredito que o Botafogo vai meter um 4-0 em casa, seja contra o Estudiante, seja contra a Universidade de Chile. Portanto, é um cenário que o mediano, do mais catastrófico ao melhor cenário, o mediano também é preocupante. Isso nos leva ao seguinte raciocínio. Dane-se o que vai acontecer em Universidade de Chile e Carabobo. Resta ao Botafogo vencer o seu jogo contra o Estudiante. Se o Botafogo vence, e ele vai vencer o jogo contra o Estudiantes, o Botafogo chega aos mesmos 9 pontos do Estudiante. Beleza? E aí ele empata com o Estudiantes em número de pontos. Porém, veja que o saldo de gol tem 4 de diferença, mas ele empata em número de vitórias. Tá bom? Então, o Botafogo era bom que vencesse o Estudiantes fazendo a maior diferença de gols possível. De novo, muito complicado disso acontecer. Se a Universidade de Chile ganhar do cara bobo, a Universidade de Chile chega a 10 pontos e o Botafogo chega a 9. E a rodada vai terminar como? Universidade 10, Estudiantes 9, Botafogo 9. Na próxima e última rodada, o Botafogo pega a Universidade de Chile. Em tese, o Estudiantes ganha do cara bobo, indo a 12, e o Botafogo vencendo da Universidade de Chile, o Botafogo vai também aos 12, porque venceu o Estudiantes, vence a Universidade, vai aos 12 também. E tudo isso vai ser definido no saldo de gols. A tendência é que, caso isso se concretize, a gente fique na segunda colocação. Por quê? Porque a gente já está 4 pontos atrás, 4 gols atrás do Estudiante. Considerando que ele ainda tem um jogo contra o cara bobo, a tendência é que ele faça, sei lá, 2-0, 3-1 e construa saldo de uma forma mais fácil do que o Botafogo jogando contra o próprio Estudiantes e a própria Universidade de Chile. Portanto, eu não acredito muito no Botafogo como primeiro desse grupo, mas eu acredito sim que o Botafogo, dependendo só de si, jogando em casa esses 2 jogos, possa eliminar a Universidade de Chile e passar em segundo desse grupo. Lembrando que ano passado o Botafogo foi o segundo do grupo, e mesmo assim o Botafogo conseguiu ser campeão da Libertadores da América. Do ponto de vista da torcida, ontem saiu uma parcial falando que o Botafogo já tinha ali 17 mil ingressos comercializados. Isso foi na segunda. Considerando que cada vez mais chegando perto do jogo, a gente tem mais ingressos sendo vendidos, hoje essa parcial deve subir ali para casa de uns 25 mil, né? É o que eu acredito, pelo menos. E se isso acontecer de fato, é bem provável que pelo menos nós tenhamos 30 mil alvinegros no estádio Newton Santos acompanhando esse jogo. Seria muito legal que fossem 35, seria muito legal que fossem 40, porque esse pode ser o jogo decisivo. E se esse pode ser o jogo decisivo, eu acho muito legal que a torcida do Botafogo compareça em grande número no estádio Newton Santos. Eu moro em São Paulo, não consigo ir a todo jogo, mas se eu morasse no Rio de Janeiro, certamente eu estaria lá. Mas é isso, minha rapaziada, é isso, minha diretoria. Queria te agradecer que assiste aqui o canal do Manel até o finalzinho do vídeo.
Eu faço todos os vídeos, todas as manhãs para você, o Bom Dia Botafogo, Café com Marel. Pô, faço tudo isso daqui com o maior amor e carinho para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você me acompanhar até aqui, muito obrigado pela confiança que você tem no meu trabalho. Larga o dedão no like, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Tenha um excelente dia, uma excelente terça-feira, e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre o Botafogo. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!